Oi, pessoal. Então, vamos fazer aqui uma resolução de exercícios que ela pega todo o nosso conteúdo programático. Eu falei que ia dar esse exercício de modo adiantado, em razão da possibilidade dessa avaliação contemplar toda a matéria, né? Então, eu já vou também revisando aquilo que quem não teve a oportunidade de assistir todo o conteúdo possa aqui suprir de alguma forma, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aborda serviços públicos de telecomunicação, gás canalizado, energia, dentre outros, só podem ser prestados pelo Estado ou a particulares mediante concessão barra permissão, ou seja, não são livres à iniciativa privada. Tá verdadeiro, mas deixa eu explicar o que é que tem por trás disso. Existem alguns serviços públicos que a Constituição coloca como monopólio, tá? Como, por exemplo, o gás canalizado, a, a, a questão do serviço postal, ela coloca um monopólio da União, tá? E existem outros serviços, que são aqueles que estão na segunda questão, no item 2, que são serviços que elencam direitos sociais, como segurança, saúde, educação, lazer. Esses outros serviços, eles são livres à iniciativa privada, tá bom? Então, assim, o particular pode prestar. Agora, se existir legislação, seja ela federal, estadual, municipal, impondo certos condicionantes aos municípios, aos munícipes ou cidadãos que trabalham com esse tipo de atividade, aí você vai ter que se integrar. Por exemplo, se eu falar de segurança pública, uma empresa, qualquer pessoa pode montar uma empresa de segurança pública, tá? Só que aí é, você não é um serviço privativo do Estado fazer a segurança pública. É claro que o Estado tem um dever de prestar o serviço de segurança pública, através da Polícia Federal, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, Ferroviária, Aquaviária, são vários órgãos da Polícia Federal, né? Além dos estaduais e no caso do municipal, que é a Guarda. Então, mas nada impede que um particular crie uma empresa de segurança, ou até uma pessoa por si só possa fazer a segurança. Eu estou olhando um carro, eu vou ser segurança de uma festa, eu vou fazer segurança remota através de um dispositivo que faz rastreamento. Existem várias maneiras de você prestar o serviço de segurança. É claro que cada um deles vai surgindo uma legislação, vai surgindo uma obrigação nova, por exemplo, a questão de rastreamento veicular, tá? Hoje a gente não tem muita regulamentação sobre o assunto, mas pode ser que daqui a um tempo o Ministério da Ciência, da Comunicação, Ministério das Telecomunicações, ele possa impor algumas obrigações às empresas que trabalhem com essa temática, entendeu? Então, assim, os serviços que elencam os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição, depois dê uma olhada na Constituição Federal nesse artigo, que coloca assim, são direitos sociais, a saúde, a educação, moradia, o trabalho, a proteção à maternidade, entre outros. Então, esses direitos, tanto o Estado pode prestar, como faz, como ele é livre à iniciativa privada, tá? Só que se houver qualquer regulamentação do Estado, o particular vai ter que se subordinar a essa regulamentação, ok? Quero montar uma empresa de segurança, se tiver regulamentação, vou me submeter a ela. Quero prestar um serviço de educação, vou montar uma escola, tenho que me submeter àquilo que o Ministério da Educação, que a Secretaria de Educação e os outros órgãos impõem a esse serviço, ok? Então, essa é a segunda questão, que é uma mera conceituação. Primeira e segunda são conceituações. Só que eu queria ressaltar um pouco mais a primeira, só falando que alguns serviços, na verdade, o Estado é que o presta, o particular, para que possa prestá-los, ele tem que pedir, ele tem que ter uma autorização expressa do Estado, que no caso é telecomunicação, energia, água, né? Você tem que ter um outorga, uma permissão para prestar esses serviços, tá bom? Nada impede, por exemplo, a questão da energia, né? Que eu possa ter uma fonte particular de energia, tá? Mas se eu tiver essa fonte particular com energia, pode até ser que exista a regulamentação da Enel
para ver como é que isso se comporta, né? Porque energia também envolve segurança, ok? Então, alguns serviços públicos só vão ser prestados pelo particular se houver uma concessão. Vou dar mais exemplos aqui, porque como eu não expliquei ainda essa matéria, é importante vocês conhecerem outros exemplos. O caso de transporte. Eu não posso comprar um avião, uma aeronave e fazer transporte livremente. Então, eu quero fazer a linha Fortaleza-Miami, Fortaleza-São Paulo, Fortaleza. Aliás, dá nem para ir para viajar mais com essa nossa política, né? E, enfim, com a contaminação que a gente está tendo aí pelo Covid. Mas você não pode comprar um avião e querer fazer a linha como serviço público. Você tem que comprar. Você tem que ter autorização, né, do Estado comprando a linha aérea, tá? Então, eu acho que vocês acompanham na imprensa. O governo federal vai leiloar a linha tal. Isso foi o que aconteceu com algumas empresas, porque que a Varig, que é uma empresa que faliu há, sei lá, já vão fazer uns 20 anos, eu acho que a Varig faliu. Por que que ela ainda vale dinheiro? Porque algumas linhas ainda estão dentro do processo de falência. E aí elas são levadas a leilão no processo de falência e algumas empresas aéreas, Latam, Azul, dentre outras, compram a linha que está sobre o domínio ainda lá da Varig, tipo Fortaleza, Nova York, ok? Então, para explorar, tem que comprar a autorização do Estado. Linha de ônibus, tá? Você não pode comprar um ônibus e fazer transporte, tem que participar de um processo ou licitatório, e a gente vai já abordar isso, né? As formas de licitação ou uma mera permissão do Estado. Ok? Alguma dúvida sobre a questão 1 e 2, que estão verdadeiras, então são meramente conceituais. Isso mesmo, Cici. Vale muito dinheiro essas linhas. Inclusive, táxi hoje em dia tem até perdido um pouco do valor em razão do Uber, né? Mas eu assisti uma reportagem, eu não lembro qual foi o canal, há uns, sei lá, uns mais de 5 anos atrás, de que uma linha de táxi em Manhattan, em Nova York, né, a ilha lá, onde ficam as atrações turísticas, etc., de Nova York, ela custava mais de R$ 1 milhão. Então, e assim, ninguém queria vender. Então, o direito de você ter um taxista, né? R$ 1 milhão. R$ 1 milhão hoje dá quase 6 milhões. Aliás, US$ 1 milhão. US$ 1 milhão hoje dá quase R$ 6 milhões, né? Isso para ter o direito de usufruir o táxi dentro de Manhattan. Aqui em Fortaleza, as linhas de táxi, elas nem têm um valor tão alto, porque o Uber você pode até tirar mais do que um táxi, a depender dos locais. Mas se você quer um táxi, aeroporto, beira-mar, aí ainda vale um dinheiro considerável, tá bom? Mas vamos lá. Terceira questão. A concessão de um serviço público, naqueles casos em que a Constituição e a lei impõem, né, ela vai ocorrer mediante licitação, necessariamente sobre a modalidade concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas, nunca há pessoas físicas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Aí aqui eu vou fazer uma diferença para vocês entre concessão e permissão. Então, vocês vão ter que entender essa diferença. Então, o Estado ele pode outorgar para o particular, não aquilo que for monopólio, mas são poucos as atividades que são monopólios. Então, o Estado vai poder outorgar ao particular através de concessão, permissão, são dois institutos. Existe também a autorização, tá, que é mais simples, mas a concessão e permissão tem que ter um processo licitatório. Tá? A autorização não, a autorização ela é mais precária. Por exemplo, o táxi. O táxi não existe licitação. É feito um sorteio. A prefeitura, quando abre linha de táxi, ela abre um edital, as pessoas mandam lá o seu RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de motorista, para provar que pode dirigir, dentre outros requisitos, eu não sei todos decorados, e a prefeitura faz um sorteio, tá? Quando ela faz esse sorteio, sorteio mesmo. Aí você vai ser contemplado com a linha de táxi. Já a permissão e a
Concessão é bem mais complexo, tem que ter um processo licitatório, tá bom? E qual a diferença da concessão e permissão? A concessão, geralmente, ela é dada para serviços, obras que envolvam grande vulto, grande investimento, tá? Então, por exemplo, energia, água. Ninguém monta uma companhia de água e esgoto com pouco dinheiro. Ninguém monta uma empresa de energia elétrica, uma concessionária de energia elétrica com pouco dinheiro. Então, envolve muito recurso público. Você vai pegar toda a concessão de energia elétrica de um estado, você vai pegar toda a concessão de esgoto de um município. Então, isso envolve muito dinheiro. Geralmente, isso é feito mediante concessão, tá? E as concessões, elas elas são uma forma de prestação de serviço público e para que o particular receba essa concessão, tem que participar de um processo licitatório. E qual a modalidade licitatória que a Lei de Serviço Público impõe? A concorrência. A gente vai já chegar em modalidade licitatória. Existe a concorrência, tomada de preço, leilão, convite e pregão, tá? E a concessão tem que ser através da modalidade de concorrência, porque são altos valores, ok? Outro detalhe é que a concessão tem que ser feita à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e não a pessoa físicas. Já pensou? Eu, Felipe, ser dono de uma empresa de energia. Isso. Mas o leilão, na verdade, foi bom você ter feito essa pergunta. A palavra leilão é uma palavra de jornal, de imprensa, tá? Que, na verdade, é uma concorrência, como o aeroporto. Ah, vai ser feito o leilão do pré-sal. Leilão, na verdade, o termo técnico é concorrência, tá? Só que o tipo de licitação, existe as modalidades licitatórias, existem os tipos de licitação. As modalidades são concorrência, tomada de preço, concurso, leilão, pregão. E os tipos de licitação é maior lance ou oferta, que quando a gente fala em maior lance ou oferta, remete-se à ideia de leilão, né? Quem paga mais, né? Então, às vezes a imprensa coloca, vai ter o leilão da concessão do aeroporto, porque vai ser quem pagar mais. Mas, na verdade, eles não estão falando de modalidade licitatória, que seria uma concorrência, mas estão falando do tipo de licitação, que é a forma pela qual vão ser julgadas as propostas. E, nesse caso, a proposta é julgada através do maior preço. E a imprensa coloca que é leilão, mas o termo correto não é leilão. Entenderam? A gente vai aprofundar isso quando for falar de licitação e outras questões, tá? Então, foi bom você ter levantado essa pergunta. Então, a concessão ela é feita através de concorrência e a pessoa física ou consórcio de empresas. Não é a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, não é a pessoa física. Já a permissão, olha as diferenças, meus amigos. A permissão pode ser em outras modalidades licitatórias, pode ser através de um leilão, pode ser através da própria concorrência, pode ser através de uma tomada de preço, tá? Enfim, ela pode ser através das outras modalidades licitatórias. E pode ser a pessoa física. Isso a permissão, a concessão não. Tá? Então, por exemplo, vou dar um caso de permissão. Linha de ônibus. Se você pegar uma linha de ônibus intermunicipal dentro da própria cidade, né? Ela é algo mais complexo do que uma linha aérea. Porque uma linha aérea, ela prevê um investimento muito alto no caso, aquisição de aeronave, em pátio, manutenção. Um ônibus, não. Aquelas Topics são algo mais barato. Qualquer pessoa faz um financiamento e compra uma Topic daquela. Então, a permissão pode ser o Felipe, dono da Topic, e ele tem a empresa dele. Ele é um microempreendedor individual, uma pessoa só, pessoa física. Entendeu? Então, a concessão ela não é para essas pequenas, pode, mas ele geralmente é para grandes obras, grandes prestações de serviços públicos, ou seja, aquilo que envolve um considerável aporte de recurso público, tá? Então, eu queria que vocês soubessem a diferença, que pode ser que numa avaliação, aqui está bem direitinho o conceito de concessão, mas pode ser que ele coloque a palavra permissão, aí tá errado. Ou então, se no item eu colocar a concessão de serviço público ocorre mediante licitação sobre qualquer modalidade licitatória, falso. A pessoa física,
Falso. Então, vocês têm que conhecer os conceitos de concessão e permissão. Não adianta querer decorar um exercício para fazer uma avaliação, porque não funciona assim. Tem que assistir todas as aulas e ver todo o conteúdo, tá bom? Eu estou tentando até fazer uma revisão, mas eu não vou poder detalhar assim todos os itens, senão a gente nem termina, ok? Mas vamos lá. Quarta, o objetivo primordial de uma licitação é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Isso mesmo, igualdade, todo mundo tem o direito de participar. E está dizendo que sempre é selecionado a proposta que apresenta o menor preço. Não, na verdade, a palavra que a lei coloca é a proposta mais vantajosa. O mais vantajoso nem sempre é aquilo que tem o menor preço, tá bom? Agora a gente vai estudar já já que existem algumas modalidades licitatórias, como por exemplo o pregão. Então, o pregão, atendidos as qualificações mínimas, por exemplo, eu vou fazer um pregão para comprar pincel, marca-texto. Então, atendidas as qualificações mínimas, ó, ele tem que ter a ABNT, a norma técnica tal, que essa ABNT diz que um pincel dessa natureza ele consegue sublinhar tantos metros de texto, etc. Então, qualquer empresa que tenha esse requisito mínimo pode participar. E quem é que vai ganhar o pregão? Aquele que ofertar o menor preço. Então, no pregão é o menor preço. Tá? Mas existem outras modalidades licitatórias, como concorrência, tomada de preço, etc. O edital pode prever que, além do preço, a questão técnica vai ser observada, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer agência não, uma estação de tratamento de água e esgoto. Pode ser que o edital de licitação não queira preço, queira questão ambiental, né, para não ter poluição, a área que seja a menor possível, enfim, vários aspectos que eu não sou um engenheiro ambiental para falar para vocês esses requisitos técnicos, tá? Mas assim, quero comprar um helicóptero, não é o mais barato. Vai depender da autonomia de tempo de voo que vai precisar, do número de pessoas que ele vai carregar, Sim, helicóptero não é um veículo que tem um popular, tá? Então, essa questão técnica ela é levada também em consideração. Ah, esse aqui é mais caro, mas ele tem mais instrumentos de navegação, ele tem uma autonomia de voo maior do que o outro, enfim, essas questões são levadas em consideração desde que o edital coloque pontuação objetiva, não é o julgador que vai, não, eu gostei mais desse porque tem esse recurso, não. O edital vai colocando, ó, autonomia de voo, tantos pontos, navegação tal, tantos pontos. Então, até os requisitos técnicos, eles têm um julgamento objetivo, mas não é o menor preço, ok? Qualquer dúvida, vão abordando. Então, o objetivo da licitação é assegurar a isonomia e selecionando a proposta mais vantajosa. Quinta, é vedada a licitação, é proibida a licitação cujo objeto inclua bens ou serviços sem similaridade de marcas, sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, como, por exemplo, a aquisição de um satélite específico. Verdadeiro. Em geral, como é que a lei de licitação coloca, meus amigos? Coloca que você não pode, assim, fazer licitação para comprar iPhone, fazer licitação para comprar telefone Samsung, né? Smartphone Samsung. Isso não pode ter preferência de marca, ok? Só pode se for tecnicamente justificável. Porque, assim, pode existir sei lá, apenas o telefone, vou fazer aqui, eu não sei essa questão, mas apenas o iPhone, ele consegue fazer a leitura de batimento cardíaco. Nem sei se isso existe, eu sei que já li algo sobre o tema. Mas digamos que apenas o iPhone faz a leitura do batimento cardíaco. Os hospitais estão disponibilizando alguns médicos
iPhones para que façam monitoramento de pacientes e tal, que evita que o médico vá até a casa do paciente, isso no SUS, porque existe atendimento domiciliar no SUS, tá bom? Então isso evita esse custo e otimiza o atendimento, tá? Então só o iPhone faz isso. Como só o iPhone faz isso, não tem problema fazer licitação. Isso, pessoal, é exceção. A gente vai ver que, em geral, por exemplo, satélite, só existe uma empresa que fabrica um satélite que monitora queimada. Digamos que existe essa possibilidade. É só uma empresa alemã que fabrica satélite para monitorar queimada. Nesse caso, não tem nem que fazer licitação, é inexigível a licitação, porque se não vai ter pluralidade de potenciais concorrentes, por que que eu vou abrir um processo licitatório? Só vai ter aquela empresa. Então você cria essa justificativa no processo licitatório, faz lá, tratas na necessidade de aquisição de satélites pelo Ministério do Meio Ambiente, o satélite que envolve o monitoramento de queimadas só é ofertado pela empresa alemã tal, não existe no mundo inteiro outra empresa que produza tal equipamento, então não vai ser aberta uma licitação, ou seja, uma concorrência pública, porque vai se gastar tempo e dinheiro com publicação em jornal, em diário oficial, etc. Ok? Então, o procedimento de inexigibilidade, quando envolve produtor, marca, etc., ele deriva dessa regra, que não tem como ter essa pluralidade. Ok? Deixa eu só falar as três hipóteses que a lei coloca inexigível à licitação. Um, um é quando, quando for artista consagrado pela crítica, eu vou aprofundar isso quando for abordar a licitação, tá? Dois, quando for um profissional de notória especialização, isso é um conceito bem aberto, né? Mas é uma pessoa que tenha várias publicações, experiência, etc. E quando não há pluralidade de potencial concorrente, só existe um produtor, só existe um importador, só existe um fornecedor para aquilo. Aí não se faz licitação, ok? Mas vamos ler aqui a sexta e sétima. A sexta, então, a inexigibilidade ocorre por impossibilidade jurídica, ou seja, você não consegue fazer a licitação porque não existe potenciais concorrentes. Só existe um produtor, um profissional de saúde, um profissional de notória especialização e artista consagrado pela crítica. Essa é a sexta, a verdadeira. Vamos voltar para a quinta, né? É proibida a licitação cujo objeto inclua bens ou serviços, até já li, né? Sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Ok? É isso. Qualquer dúvida, vão perguntando aí no chat. Deixa eu ver se tem aqui alguma indagação. Não. Então, a gente falou um pouquinho de licitação, vamos agora já entrar em outra temática. Sétimo. São requisitos para a aquisição da estabilidade. Estou falando aqui de servidor público, né? A nomeação, você tem que ser nomeado para um cargo. 3 anos de efetivo exercício, era 2, e uma emenda constitucional alterou isso para 3, tá? E a posse, logicamente, né? Não é ser só nomeado, tem que ter posse. E a avaliação especial de desempenho. Então, após 3 anos, o servidor vai ser avaliado e só se ele passar por esse processo de avaliação de desempenho é que ele vai ser aprovado no estágio probatório, ok? Isso existe só no serviço público, ele não existe para quem é empregado público. Lembra que eu falei para vocês, quando estava discutindo pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado? Então, as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração, empresa pública, sociedade de economia mista e algum tipo de fundação. Nesse caso, quem trabalha lá é empregado público. Sendo empregado público, ele não vai ter essa estabilidade, tá? Ele vai poder ser demitido, ok? Oitava, que a chuva agora apertou, tomara que o sinal de internet não seja prejudicado.
Oitava, o servidor público que seja eleito para qualquer cargo do executivo ou do legislativo federal ou estadual, caso haja compatibilidade de horários, acumulará o exercício do cargo eletivo com o seu cargo, emprego ou função pública. Falso, pessoal, porque o único cargo que é possível você acumular, ou seja, você exercer o cargo público, caso servidor, é o de vereador. Então, é o único cargo que você pode manter o seu cargo público e acumular com o cargo eletivo, que no caso é o de vereador. Então, eu, por exemplo, o professor Felipe Braga foi eleito vereador. Ele poderia continuar sendo professor e sendo vereador, vai receber as duas remunerações, desde que haja compatibilidade de horários. Então, se eu conseguisse ver no departamento, não, eu vou dar aula à noite e tal, e isso não trouxesse prejuízo, ok? Aí eu poderia ser acumular. Sei lá, auditor da Receita Federal e eu dou o expediente todo dia, pela manhã e à tarde, como é que eu vou acumular o meu cargo de vereador, se for eleito vereador, e auditor da Receita Estadual? Então, se não há essa compatibilidade, o servidor tem que pedir o afastamento, tá? Mas, repetindo, o único cargo que permite a acumulação, se você é servidor público com cargo eletivo, é vereador. Todos os outros cargos eletivos, sejam eles federais ou estaduais, você tem que se licenciar do seu cargo, do seu cargo de servidor público. Então, por exemplo, eu, professor Felipe Braga, fosse eleito deputado, tenho que pedir, tenho que me afastar da UFC. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito, presidente, todos esses cargos eu teria que me afastar, ok? Qualquer servidor. Professor, Agora, no cargo de prefeito, só um segundo, Marcos. No cargo de prefeito, tem uma peculiaridade. No cargo de prefeito, eu vou optar a remuneração. Então, por exemplo, eu sou auditor da Receita Federal, tá? Ganho lá R$ 24.000. E sou eleito prefeito do município de Guaramiranga, no Ceará, que é o menor município do estado. Digamos que lá o prefeito receba R$ 11.000. Então, no caso, eu posso assumir o cargo de prefeito, logicamente vou ter que me afastar das minhas funções de auditor, mas eu vou optar pela maior remuneração, logicamente. Não vou deixar de ganhar 24.000 para ganhar 11. Pode fazer a sua pergunta, Marcos. no caso aqui na minha cidade, o vice-prefeito é secretário de infraestrutura. Como que aconteceu isso? Não, na verdade, não há proibição, isso acontece, tá? Dessa acumulação, se não houver a vedação, de um vice acumular outras funções. Às vezes isso é até positivo, porque o vice, se ele não tiver claro no exercício das suas atribuições, ele é um papel muito decorativo, né? Então, alguns, como até em Fortaleza, né? Agora o vice, ele a imprensa tem apontado um protagonismo dele. Eu não sei se ele vai chegar a assumir uma secretaria, mas alguns vices, eles dão um protagonismo e, enfim, eles não vão receber. Tem que ver essa questão de remuneração, porque tem o teto remuneratório, onde talvez tenha até questão sobre isso hoje. Tá? Tem que ver como vai ser essa acumulação do cargo de vice-prefeito com a de secretário, tá? No ponto de vista da legislação, ok? Porque também tem a compatibilidade de horário, etc. Mas aí são cargos políticos, né? Eu estou falando aqui de um servidor público, tá? Servidor público. Não é dois cargos políticos. O cara, como você falou, vice-prefeito e secretário. Secretário e outro cargo político de indicação, entendeu? A Constituição não fala nada dessas questões de dois cargos políticos, não é essa vedação, ok? Então, entenderam, pessoal, que o único cargo que permite a acumulação, se você é servidor público, é vereador. Os outros, você vai ter que se afastar do cargo, tá bom? Volta depois, logicamente. Logicamente, terminou o seu mandato de prefeito, deputado e tal, você volta para o cargo público que você exercia. Por exemplo, na UFC nós temos
vários professores que foram deputados federais. A ex-prefeita e hoje deputada federal Luiziane Lins é professora do curso de jornalismo, né? Então, ela já está afastada há vários anos, mas quando ela terminou o segundo mandato dela de prefeita, ela voltou a dar aula na UFC por um semestre, etc. Aí depois ela assumiu um cargo de confiança do governo federal e foi eleita deputada federal. Aí já está no segundo mandato de deputada federal, tá bom? E já faz um certo tempo que ela não volta a dar aula, certo? Mas esse tempo aí, ele pode até ser contado, não conta para fim de promoção, né? Então, por exemplo, no caso da deputada Luiziane Lins, nós temos várias promoções dentro do UFC. Se ela chegar a se aposentar, ela dificilmente vai estar lá no último nível, que é professor titular. Ela pode até ter o tempo para se aposentar, mas as promoções, elas exigem o efetivo exercício. Ok? Pois não, Si, qual é a sua pergunta? Eu acho que eu respondi, né? Esse tempo afastado é considerado para se aposentar. Sim, tá bom? Agora, sim, ela vai ter que optar, porque às vezes, no caso da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados ela tem um sistema de previdência próprio, né? Então, tem deputado que ele passa lá 3, 4 mandatos e ele consegue uma aposentadoria pela Câmara dos Deputados. Então, logicamente, esse tempo ele não vai poder ser contado 2 vezes no serviço público. Então, ou ele exerce um mandato e pega aqueles 4 anos e lá na Câmara dos Deputados não é possível se aposentar só com mandato, e pega esses 4 anos e leva para dentro da UFC. Eu estou dando o caso aqui de uma professora da Universidade Federal do Ceará, ou então, ou Câmara ou UFC, ela vai ter que escolher. Ok? Vamos lá. A Constituição Federal assegura aos militares a livre sindicalização e o exercício do direito de greve? Falso, ela proíbe aos militares, tá bom? O próprio Supremo Tribunal Federal já proibiu as carreiras policiais à greve, tá? Porque a questão de segurança, você pode até ter um movimento grevista que não chega a ser greve, os policiais colocarem cartazes, solicitarem uma rodada de negociação de remuneração, mas assim, paralisação de atividade não é permitido. Isso, inclusive, é crime, né? E a gente tem até vários exemplos no município de Fortaleza, tá bom? 10. Em regra, o judiciário não intervém na correção de gabaritos de prova de concurso, ok? Porque isso é um mérito do ato administrativo, é uma questão discricionária, salvo quando o conteúdo da prova inclui assuntos não enumerados no edital, ok? Então, se eu coloco um concurso público para auditor fiscal e lá, direito administrativo só cai licitação e contratos. Aí, quando você vê, tem questão de servidor público, essa questão o judiciário pode anular, tá bom? Porque ela não estava no edital do concurso público. Agora, sim, se a questão é sobre licitações e está sendo discutido uma questão doutrinária, e aí alguns doutrinadores acham que é a resposta é a letra A, outros acham que a resposta é a letra B. O judiciário não se mete nisso, porque é mérito de ato administrativo e a banca vai escolher, né, aquela corrente doutrinária, etc. Geralmente, essas questões muito complicadas de doutrina não caem em prova de concurso, né? Mas é a questão legal, bem objetiva e específica para evitar essas impugnações. Ok? Então, o judiciário não se mete, não só em concurso, questões de mérito administrativo não é, em regra, não cabe a ele se imiscuir nessa área. 11. Em regra, pode haver exceção na execução dos contratos administrativos a terceiros, ou seja, a subcontratação. Falso, em regra, não pode haver essa exceção, porque, por exemplo, a minha empresa ganha uma licitação para fazer a reforma de um estádio de futebol. Aí eu pego e eu entrego isso para outra empresa? Não. Se essa outra empresa quiser prestar, ela participa de um processo licitatório, que é um processo duro, etc. A única hipótese que pode haver, pessoal, é se o próprio contrato prevê
pequenas subcontratações. Por exemplo, a construção de um estádio de futebol. Geralmente, o contrato administrativo vai colocar o seguinte, que para algumas questões técnicas, por exemplo, sistema de som do estádio, o gramado, geralmente não são coisas que uma construtora, que uma empreiteira faz, tá? Então, o próprio contrato prevê que isso pode ser subcontratado, tá? Mas se o contrato não prevê isso, a empresa que vai ter que prestar diretamente o serviço, a construção, ok? Então, assim, eu não posso ganhar uma licitação para fazer serviço de segurança, aí ganho lá, aí eu contrato a outra empresa e fico remunerando ela, não. Não existe, salvo expressa previsão contratual do contrato administrativo, essa possibilidade de cessão na execução dos contratos, ok? 12. Em nenhuma outra hipótese pode haver a interrupção ou descontinuidade dos serviços públicos, salvo em caso de emergência, né, situação de emergência. Por exemplo, teve uma explosão numa linha, está tendo uma explosão e queimadas, e foi necessário, em razão dessa emergência, para evitar a explosão dos fios e tal, interromper o fornecimento de energia elétrica. Então, é uma questão de emergência. Ou, após prévio aviso, por razões de ordem técnica ou segurança das instalações, ou por inadimplemento do usuário. Então, por exemplo, razões de ordem técnica. A companhia de água e esgoto, ela vai trocar a tubulação de um certo bairro. Ela, através de um aviso prévio, vem um aviso na conta de energia, vem no programa de rádio, no programa de TV, etc. Tá bom? Que no dia tal, o bairro ou os bairros tais não vão ter durante a manhã, isso, manutenção de rede, não vão ter durante a manhã o fornecimento de água, tá? Então, isso pode ocorrer, essa interrupção ela não é ilegal, mas tem que ter o prévio aviso, tá bom? Ou, no caso, inadimplemento do usuário. Então, se o usuário não pagar, não adimplir a tarifa que tem que ser paga, por exemplo, de energia elétrica, de água, aí pode haver interrupção, pode haver o corte. Lembrando que tem que ter o aviso prévio. O corte sem aviso, ele gera indenização por dano moral. Então, às vezes, todo mundo tem várias contas, né? E, por exemplo, a gente está tendo um problema no estado do Ceará, não só no estado do Ceará, mas como outros em que essa companhia de energia elétrica é chamada Enel, né, que ela não é só no estado do Ceará, mas em outros, ela não está mais enviando em vários bairros aquela conta, né, que eles imprimiam, a pessoa fazia lá a leitura, eles deixavam lá na caixinha dos correios. Então, eles não estão fazendo isso. Isso gera, às vezes, uma desorganização das contas, né, que muitas pessoas recebem a conta e vai lá e pagam um boleto, mesmo que seja online, mas quando ele não recebe a conta, ele não tem esse hábito de até receber, não recebe por e-mail, de ter que entrar no site e olhar no dia tal a conta, esquece de pagar, tá? Isso é normal. E se não há um aviso, a pessoa é surpreendida com corte de energia, isso gera indenização por dano moral. Então tem que haver o aviso, ó, senhor fulano de tal. Na verdade, eu até discuto que esse aviso não pode vir na própria conta, que às vezes a letra é pequena, e você chega a outra conta. Digamos que a minha conta de energia é R$ 100 por mês. Aí chegou a minha conta, aí quando chega a conta do outro, não veio a conta do mês, a companhia de energia não entregou a conta, e chega um novo mês, e a conta é entregue, eu recebo, pago, tem lá a mensagem bem pequena que eu estou em débito do mês anterior, e não vem logo uma parcela de R$ 200. Vem mais uma conta de R$ 100. Isso gera. As pessoas, enfim, tá lendo todos os detalhes de uma conta de energia com aquelas letras pequenas, eu acho isso abusivo. Para mim tem que ter assim, um aviso de corte, caixa alta, negrito, bem claro, para que as pessoas não sejam prejudicadas. Ok? Professor. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Não, não é nenhuma pergunta. É só uma experiência que eu já tive com isso. Eu trabalhava num call center de uma companhia de energia chamada Energisa.
ela é lá do Mato Grosso do Sul, ela tem de vários estados. E, vez ou outra, tinha casos justamente disso que o senhor está falando. Eu mesmo, uma vez, cheguei a pegar um cliente que ele estava com uma ação contra a empresa, justamente porque ele alegou que o corte dele foi indevido, porque mesmo tendo na conta, ele era deficiente, não era deficiente, ele tinha uma limitação na visão, e aí ele não conseguia ler direito a conta. Ele entrou com uma ação e ele acabou ganhando, porque, segundo ele, eles deviam ter mandado uma carta diferente, porque na conta era muito pequeno, a conta dele também, às vezes ela vinha borrada pelo local que ela era depositada, mas vez ou outra acontecia de ter realmente essas ações contra a empresa por conta disso. Eu até achava interessante quando acontecia. Uhum. Eu também já tive até um caso meu pessoal que eu tive um corte de energia. Eu comprei a minha casa e quando eu fui na companhia de energia elétrica passar para o meu nome, tinha um débito, era um débito assim insignificante, era como se fosse R$ 7 ou era R$ 17. E enfim, eu falei, você pode me dar gerar o boleto para eu pagar agora, ou você pode colocar na conta do próximo mês. Enfim, foi a maior burocracia. Eu tinha que sair, passei 2 horas na fila para chegar a ser atendido. Ela falou, você tem que sair, pagar, depois de, sei lá, 48 horas, vai entrar no sistema, aí é que você vai poder vir passar o seu nome. Mas ela falou, ó, se você tiver a documentação que você comprou agora, o imóvel, isso vai ficar para o proprietário antigo e tal. E eu tava, quando eu fui passar a energia para o meu nome, eu tava com toda a documentação em mãos. Aí, não, tá que tá aqui, eu já tô com a matrícula atualizada, etc. E foi aberto um processo para pedir a dispensa desse débito de R$ 7 e a conta ficou para o meu nome, né? Eu sei que depois de quase um ano cortaram a energia da minha casa e não veio o aviso prévio, nem na conta, nem. E eu liguei para a companhia de energia, ó, tá faltando energia. Será que não é um débito, etc. A pessoa falou que não. E eu tinha saído para trabalhar, a pessoa disse que ia mandar uma equipe para verificar o que estava correndo, se não era. Enfim, eu cheguei à noite da universidade e sem energia em casa. E aí eu fui ligar mais uma vez. E quando foi à noite, a pessoa, não, realmente, eu olhando aqui no sistema, esse corte foi gerado em razão de um débito de R$ 7. Eu falei, minha senhora, tem um processo. Enfim, eu tive que pagar, tirar o boleto no outro dia para pagar, e até que fosse compensado, eu passei quase 48 horas sem energia, tá bom? Achei ótimo, né? Achei ótimo, porque passar 48 horas sem energia gerou uma indenização de danos morais para mim. Eu adoro quando esse tipo de coisa acontece comigo, tá bom? E passar uma semana em Paris nunca é ruim, né? Mas vamos lá. Fala mais sobre isso, professor. Pois é, quando acontece esse tipo de abusividade, o seu nome foi para o SPC de modo abusivo, ótimo, adoro quando isso acontece, tá? Adoro quando acontece, quando meu nome vai para o SPC, eu peço que ele vá para o SPC, coloque, adoro quando acontece isso comigo, tá bom? O voo foi cancelado, adoro quando isso acontece, estou viajando, estou preparado para a guerra, tá? Porque se o voo for cancelado, a companhia de aviação fizer um abuso e tal, overbooking, eu adoro quando isso acontece, né? Já consegui, enfim, por desorganização da empresa, tá bom? Mas vamos lá. Serviço adequado é aquele que satisfaz, eu copiei o que estava na legislação nesse item, as condições de regularidade, ele é regular, seguro, atual, eficiente e tem que ter a cortesia na prestação, bem como a modicidade de tarifas. Esse é o conceito de serviço adequado na Lei de Serviço Público. Regular, então, ônibus a cada 30 minutos, segurança, tá? A segurança não é ter um segurança dentro do ônibus, mas é o ônibus, você está segurando lá, por exemplo, no ônibus e ele quebrou sei lá, né? Corrimão o nome, né? Eu nem sei qual é o nome da haste que você segura. Então, isso é uma falha de segurança na prestação de serviço público. Então, eu levei um choque quando encostei num poste. Isso é uma falha de segurança. Então, tem que ser seguro.
atualidade. Então, as empresas de ônibus têm que possível, dizendo que a lei impõe ter Wi-Fi. Mas quando o Wi-Fi ele se transforma em algo bem comum, logicamente que isso vai ter que ter ar-condicionado, etc. Eficiência, né? A regularidade e a eficiência. A gente tem problema de eficiência na prestação de serviço público, né? Por exemplo, a telefonia, sei lá, cai a ligação, o sinal de internet é ruim, a gente está tendo problema de eficiência aqui, né? Às vezes a aula tem um problema que cai, isso é um problema de eficiência, ok? Cortesia, bom dia, boa tarde, em que posso ajudá-lo, não é assim, ei, o que é que você está... Ou seja, eu estou prestando um serviço público, pessoal. Eu, como professor, eu tenho um dever de ser cordial com vocês. O que é que vocês estão precisando? Eu não posso, assim, dar aquele sermão, aluno é vagabundo. Isso até é uma incongruência com a legislação. Você tem que ser cortês na prestação de serviço público, ok? E as tarifas têm que ser módicas, baixas. Não pode ter uma tarifa super elevada, porque, assim, a lógica do serviço público é a universalidade, né? As pessoas têm que ter o acesso. Então, assim, uma tarifa muito elevada, ela afasta, não pode ocorrer, tá bom? É claro que existem os critérios nos contratos e como é calculada a tarifa, isso é bem complexo, tá bom? Enfim, essas questões, se vocês olharem um contrato, se quiserem ter a curiosidade de olhar no Google, né, um modelo de contrato de empresa de ônibus para ver como é recalculado, é uma questão complexa. Muitas vezes o município subsidia o preço da passagem de ônibus, né, dentre outras questões. A gente está são tantos itens, 14 agora. As empresas públicas, devido ao seu caráter eminentemente privado, não estão obrigadas à realização de licitação. Estão, sim. Empresa pública, sociedade de economia mista, todas as entidades da administração, seja ela direta ou indireta, têm que fazer licitação. Agora, prestem atenção. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não estão obrigadas a fazer licitação para sua atividade fim. Então, por exemplo, qual a atividade fim da Petrobras? Não é vender petróleo? Não tem que ter licitação para vender petróleo. Tem que ter licitação na Petrobras para comprar um carro, comprar papel, para construir uma refinaria e tal. Mas para venda de petróleo, que é o objetivo da empresa, não tem licitação. Banco do Brasil, tem licitação para eu abrir uma conta? Não, para a constituição de crédito não tem licitação. Agora, se o Banco do Brasil quer construir uma nova agência, tem que fazer licitação para contratar uma empresa. Se o Banco do Brasil quer comprar um veículo, quer contratar uma empresa que vai fazer segurança de rede, tudo isso tem que ter licitação. Ok? A União, então tá falso o item. 15. A União, em suas contratações públicas, eu vou dar uma apressada, que senão a gente não termina. Não pode, mas eu também não vou atropelar, porque se não der tempo, pessoal, a gente prorroga a resolução para a próxima terça e a gente faz a prova na quinta. Eu quero que talvez seja bom a gente fazer uma revisão, eu explicando a matéria e revisando. A União, em suas contratações públicas, não pode conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, pois tal comportamento viola a isonomia. Pelo contrário, pessoal, ela pode dar esse tratamento diferenciado. Isso é isonomia. Uma microempresa está aqui na sua capacidade de participar e uma grande empresa está aqui, nada melhor do que a lei tentar equiparar as empresas para participar de uma licitação. Então, como é que a lei coloca isso? Só para que vocês tenham ideia. Geralmente, elas dão assim, se der num pregão, um procedimento de pregão, eu vou comprar pincel. Se a diferença de preço, minha microempresa ofereceu, sei lá, R$ 1,10, R$ 1,08 por esse pincel.
e a grande empresa, a Faber-Castell, que é uma grande empresa, né? Ela ofereceu, sei lá, R$ 1, qual é o mais barato? 1,9 ou R$ 1? R$ 1, logicamente. Pela lógica do pregão, é contratada a empresa que ofertar o menor preço, Faber-Castell. Só que a lei de licitação e o Estatuto da Microempresa, entre outros, coloca que se houver um empate de até 10%, você pode dar a preferência para a microempresa, tá? Que é para estimular a microempresa, a empresa de pequeno porte, etc. Nessa diferença, né? Se for uma diferença grande, a microempresa ofereceu R$ 2 e a grande empresa R$ 1, você vai comprar. Essa diferença é 100%, não. Compra da grande, ok? É isso que acontece. Esse tratamento diferenciado, ele vem para ajudar o pequeno empreendedor. E está na lei, isso é uma forma de isonomia, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais para, enfim, tentar compensar essa questão. Ok? Falso. 16. Menor preço e melhor técnica são tipos de licitação e não modalidade. Isso é uma questão de concurso público que cai bastante. Aqui não é um curso preparatório de concurso público, mas vocês vão fazer concurso e é uma questão legal. Eu gosto de chamar a atenção para isso. As modalidades de licitação é tomada de preço, concorrência, pregão, concurso, leilão, etc. 17. A remuneração dos servidores públicos em geral, paga por subsídio. Ou seja, desculpe, pessoal, que a remuneração dos servidores públicos, em geral, é paga por subsídio, ou seja, uma parcela única na qual não são admitidos outros pagamentos, bônus, gratificações, vantagens. Falso. A remuneração dos servidores públicos é paga. Não é por subsídio. A remuneração é paga por... ele recebe vencimentos, né, mais vantagens legais, tá bom? Então, ele recebe um vencimento base e outras vantagens legais que são criadas por lei. Por exemplo, no meu cargo de professor, eu recebo uma vantagem chamada gratificação de titulação, foi criada por lei. Eu ganho também um auxílio em saúde, que foi criado por lei, tá? Então, são gratificações que a lei cria para somar aos meus vencimentos e forma a minha remuneração, tá? Só que é uma briga danada para uma lei criar um benefício para minha carreira de professor, tá? O subsídio geralmente é uma parcela única. Ele é maior, mas a lógica dele foi para não ter esses penduricaias, né? Mas infelizmente, por exemplo, o judiciário, né? Juiz, ele recebe subsídio, os cargos políticos como um todo, deputado, vereador, etc., é uma parcela única. Recebe lá perto do teto, né? Então lá, R$ 40.000. Mas a gente, infelizmente, vê no Poder Judiciário, pessoal, outras questões, como auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio para comprar livro, auxílio para comprar computador. Não era para ter, tá? Só que em razão de uma questão escola, auxílio escola, só que em razão de uma questão meio que corporativa e política, né? As pessoas não brigam, os agentes políticos não brigam muito com o Poder Judiciário. E isso gera um problema estrutural, né? Tanto monetário como de brigas de categorias, né? Enfim, se eu for falar disso, eu vou perder aqui mais de uma aula explicando exemplos na história de como, que na verdade a Constituição ela coloca que não é para ter distinção de valor entre o trabalho técnico e o manual, né? Porque todo mundo numa sociedade precisa das diversas categorias, né? Então, se você for para a Holanda, por exemplo, você vai ver um médico, vou fazer um chute aqui, ganhando, sei lá, 4.000 euros por mês, não sei se é isso, mas se você pegar um gari, ele não vai ganhar 500 euros, ele vai ganhar 2.000 euros. Por quê? Porque a nossa sociedade ela precisa de médico, mas ela também precisa de gari, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, a gente pega um servidor do Poder Judiciário, por exemplo, um juiz ganhando R$ 40.000, enquanto que um psicólogo do Poder Judiciário, que também é um curso superior,
tá? Ou então um contador, um administrador do Poder Judiciário que faz um trabalho super complexo, ele precisa ter uma... E ele ganha R$ 6.000. Então, como assim? São dois cursos que têm nível superior, que a concorrência para entrar lá é altíssima, e um ganha R$ 40.000 e o outro ganha R$ 6.000. Por quê? Essa diferenciação, né? Ou então o juiz ganha R$ 40.000, eu não sou contra o juiz ganhar R$ 40.000, sou contra essa diferença de remuneração. Aí a gente pega uma pessoa que trabalha na limpeza, que ganha R$ 1.000, R$ 1.100, ou seja, é uma diferença de classe muito grande, né? Que é uma questão histórica, não foi criada agora, mas o Brasil precisa, ao longo dos anos, é um projeto de longo prazo, tentar corrigir isso, tá? Vamos lá. Então, como é a remuneração dos servidores públicos? A gente tem um subsídio, que é essa parcela única, que é a remuneração dos agentes políticos. A gente tem o vencimento, que é a remuneração dos servidores públicos. E a gente tem o salário, que é a remuneração dos empregados públicos. Que o salário é como se fosse um salário de um empregado do setor privado, né? Que tem comissão, todas as questões que envolvem lá a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tá? Os contratos administrativos são, em regra, precedidos de uma licitação. Isso mesmo. Nos convênios, por outro lado, não há licitação, podendo qualquer das partes denunciar o convênio e deixar de manter o acordo de cooperação mútua inicialmente previsto, cumpridas as obrigações inicialmente pactuadas. O convênio, pessoal, não é o contrato. O convênio é quando duas entidades, seja uma pública, uma particular, duas públicas, e uma particular, três públicas e duas particulares, não interessa. Pode ser um convênio de várias entidades. Eles têm interesses mútuos e não há um pagamento, às vezes até repasses financeiros. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que a Faculdade de Economia, Contabilidade, etc., a FEAC, ela faça um convênio com um supermercado vizinho para que, durante o dia, os alunos possam utilizar o estacionamento do supermercado. Supermercado não, né? Vamos colocar outro exemplo, porque o supermercado funciona também durante o dia. Mas uma boate. Durante um dia, os alunos possam utilizar o estacionamento da boate, que não funciona, e de madrugada, a partir de 10 horas, os frequentadores da boate possam utilizar o estacionamento da universidade, que ela está fechada, ou seja, é um acordo mútuo entre uma instituição pública e uma privada, estacionar carro, enfim, é um convênio. A qualquer momento pode ser denunciado. Não, a boate agora vai se transformar num boate-restaurante, vai atender o dia todo e, enfim, não quer mais. Aí denuncia o convênio e ele vai ser extinto. Não um contrato administrativo, é um convênio, é um acordo mútuo, tá? Por exemplo, duas prefeituras vizinhas que podem fazer um convênio para comprar de modo mútuo uma ambulância e trazer os pacientes para os hospitais especializados de Fortaleza, Hospital do Coração, Hospital do Câncer e tal. Então, ao invés de ter uma ambulância para o município, é um município pequeno, eles dois compram e, enfim, não quer mais, então denuncia o convênio, vende a ambulância ou repassa o dinheiro, tá, do valor da ambulância para o outro. É assim que funciona o convênio, ok? Ele não tem licitação para ser feito. 19. A adjudicação compulsória implica vedar à administração, uma vez concluído o procedimento licitatório, a atribuição de seu objeto a quem não seja o legítimo vencedor. Isso, verdadeiro, é o conceito. Quando tem uma licitação, pessoal, aquela empresa que ganha, ela tem que ser contratada. O nome disso é adjudicar o vencedor. O vencedor ele vai ser adjudicado, ele vai ser meio que contratado. A adjudicação é meio que um procedimento prévio à contratação, é só uma homologação. Foi declarado vencedor a empresa tal, etc. O que acontece é que, na prática, eu, quando advogava nessa licitação, verificava que tinha meio que aquelas cartas marcadas, né? E eu participei de vários procedimentos licitatórios e consegui ganhar por experiência, né? A licitação. E, às vezes,
Tinha uma empresa que eu representava que trabalhava com tubo de ferro fundido para água e esgotos, há muitos anos atrás, e ela, às vezes, participava de processos licitatórios. Uma vez eu ganhei um, porque o edital de licitação colocava que tinha que ter vasta documentação e que a documentação tinha que estar na ordem requerida aqui no edital. Primeiro, CNPJ, dois. Então, tinha uma cláusula nesse sentido. E eu falei, quando eu estava lendo o edital, eu falei, essa cláusula aqui vai dar confusão, porque muitas empresas não vão trazer toda a documentação, mas não vão trazer na ordem, e tem uma cláusula do edital que está exigindo essa ordem, né? E no dia dessa sessão de licitação, quando começou a abrir os envelopes lá de documentação, que é chamado de habilitação, e quando começou a conferir, eu já comecei a impugnar, essa empresa não está trazendo os documentos na ordem. Aí o diretor lá, o diretor não, o presidente da comissão falou, mas ele trouxe todos os documentos, mas não está na ordem. Ah, mas não é importante isso. Pois coloque aí na ata, tá bom? Eu estou gravando aqui a sessão, coloque na ata que você vai descumprir o item do edital. Quando sair daqui, eu vou no Tribunal de Contas denunciar que você está descumprindo o próprio item que a comissão de licitação apontou no edital, tá certo? Isso pode, inclusive, gerar uma improbidade, um crime de licitação, etc, 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 etc. E aí os caras ficavam morrendo de medo e inabilitava as empresas, tá? Porque, na verdade, era isso, tá bom? Licitação tem muito a se analisar com calma o edital, palavra por palavra, e seguir à risca tudo que está previsto. Se você quiser fazer uma leitura de vista grossa, porque se sente seguro, participei de vários... Não, tem que ler com muita calma, com muito rigor, para evitar esse tipo de mudança, de problema, tá bom? Então, a adjudicação é o que acontecia. Em alguns processos, a nossa empresa ganhava a licitação e depois o poder público revogava a licitação. Como assim revogava? Aí depois de um mês fazia novamente a licitação. Poxa, a gente ganhou a licitação. E ele revogou e depois ia fazer outra licitação igual, ou seja, pelo princípio da adjudicação obrigatória e compulsória ao vencedor, nós que vencemos a licitação, vamos ter o direito de prestar o serviço ou vender o produto, seja lá qual seja o objeto da licitação, ok? 20. As licitações e contratos podem ser anulados se houver interesse público. O que é que vocês acham? Eu sublinhei a palavra interesse público. Pessoal, anulação de ato administrativo. Quando é que ela ocorre? A anulação é por ilegalidade, pessoal. Qualquer ato administrativo, seja licitação, contrato, serviço público, servidor, qualquer questão que fala anulação é por ilegalidade. Nunca esqueçam disso. Anulação é por ilegalidade. Interesse público é revogação, tá? E dificilmente você revoga uma licitação. Por que dificilmente? Porque o que é que vai ensejar a revogação de licitação? Fique pensando. Não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Licitação só pode ser lançado o edital se tiver recurso público. É o primeiro requisito. A fase interna da licitação tem que ver se tem recurso público para fazer a licitação. Ela é só lançada o edital se já tiver o recurso prévio garantido. Então, assim, foi cancelado o carnaval, porque... Não. O carnaval pode até ser cancelado em razão de uma pandemia, mas a seca ou outras, o município está em dificuldade financeira, não existe isso, porque o recurso já foi reservado no orçamento para fazer a licitação, tá? É vinculado. Então, revoga uma licitação, por exemplo, na seca, tá? Vamos fazer uma licitação para contratação de carro-pipa. A licitação é lançada o edital em agosto, já está tendo seca em agosto, o inverno foi péssimo. Daqui a 30 dias nós vamos fazer a licitação de carro-pipa. Tudo bem. Aí, inesperadamente, vem chuva em agosto, que não, no estado do Ceará, geralmente não se chove em agosto.
Mas começa a vir chuva e enche os espaços, os reservatórios e tal. Aí sim, vem um fato posterior ao lançamento do edital, um fato superveniente, e em razão de interesse público não tem por que gastar dinheiro com carro-pipa se essa questão posterior aconteceu, entenderam? Então, assim, é difícil você revogar uma licitação. Tem que ser uma questão posterior, tá bom? Ou anular por ilegalidade, tá? E a ilegalidade pode ser tanto na feitura do edital, seja porque violou a isonomia, seja porque a empresa não estava habilitada corretamente, seja porque o prazo do edital não foi cumprido, existem várias formas de anular uma licitação. A administração pública é dispensada de realizar licitação nas compras de hortifruti estrangeiro? Sim, a lei vai colocar várias. Eu não vou cobrar na avaliação todas as formas de dispensa de licitação, porque existem quase 40 hipóteses de dispensa de licitação, que a doutrina gosta muito de falar de dispensa e inexigibilidade. Qual é a diferença, pessoal? A inexigibilidade, eu já falei para vocês, são naquelas três hipóteses. Quando só tiver um produtor ou um produto, tá? Ou um representante comercial, então não tem por que fazer a licitação, não tem pluralidade. Dois, serviço técnico especializado, profissional de notória especialização, então o governo precisa contratar um parecerista para fazer uma lei tributária, etc. Aí ele pode, é dispensado, ele pode chamar o professor tal, tal, enfim, é um profissional de notória especialização. E três, contratação de artista ou profissional, né, de o setor artístico consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Aí, nesses casos, são três só hipóteses, é inexigível a licitação, tá? Mas as formas de dispensa de licitação são bem 40 hipóteses. Por exemplo, quando o valor for pequeno, então a administração pública precisa comprar um violão. A UFC está precisando comprar um violão porque o curso de música está precisando comprar um violão. Não se faz licitação para comprar um violão, porque é caro e tal. Aí tem um procedimento de dispensa. O setor de licitação verifica que o valor do violão é R$ 2.000 e não tem por que abrir um procedimento licitatório. Pesquisa em sites preço de pelo menos 3 orçamentos e adquire o mais barato, que tem aqueles requisitos técnicos, tá? Porque a lei coloca que alguns valores, inclusive a nova lei de licitação alterou esses valores, eu vou falar para vocês quando for abordar isso em aula própria, tá bom? Estamos aguardando a publicação da lei, né? Então, o valor é uma forma de dispensa de licitação, pequenos valores, compra de hortifruti granjeiro, pão, época de calamidade pública. Então, por exemplo, está tendo enchente, o município decretou calamidade pública. Então, para compra de colchão, né, para aquelas questões que envolvem a calamidade pública, não tem por que ter licitação, tá certo? Demora e tal, e é urgente comprar, então é dispensado o procedimento licitatório, tá certo? Enfim, são várias hipóteses. Tipo, quando não apareceu licitantes, então foi feita a licitação e ninguém apareceu, então por que que eu vou fazer de novo? Então, pode até fazer novamente, mas há a possibilidade de ser dispensada a licitação, tá? Então, vamos ler aqui os itens. 21, já li, né? 22, um concurso público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos efetivos na Anvisa é uma modalidade de licitação que adota o tipo de melhor técnica. Não, concurso público não é modalidade licitatória. O que é o concurso modalidade licitatória? O concurso licitação é um concurso para escolha de trabalho técnico, né? Por exemplo, não só técnico, concurso por exemplo, quero fazer um concurso para escolha de um projeto, um concurso de monografias, um concurso de teatro, um concurso. Existe essa modalidade licitatória, pessoal. Então, por exemplo, a ponte
acho que é JK em Brasília, foi feito um concurso de arquitetos para quem fazia o projeto. Então, inclusive a comissão de licitação, quando vai julgar concurso, licitação, ele pode chamar pessoas fora da administração pública, tá? Então, por exemplo, se a prefeitura de Fortaleza, ela não tem, se o município de Fortaleza não tem professores de teatro, ele quer fazer um concurso de teatro, ela pode chamar um artista de teatro para participar dessa avaliação da licitação, selecionar a melhor peça infantil, melhor peça de comédia, etc. Então, na verdade, o concurso ele vem aí, é uma modalidade que os governos federais, estaduais e municipais fazem para incentivar a cultura, para incentivar o desporto, etc. Tá? Aí dá uma remuneração. Então, concurso Olimpíadas pode ser uma forma de concurso, tá? Monografia é o mais conhecido, né? Concurso e monografias do Ministério da Fazenda. Primeiro lugar ganha R$ 5.000, segundo lugar R$ 3.000, quarto lugar R$ 2.000, etc. Tá? Então, eles escolhem a empresa, o particular, desculpa, que fizer a melhor monografia, tem uma banca e pagam os primeiros colocados. Ok? Então, isso não tem nada a ver com concurso, aquela pessoa que vai assumir um cargo público, é outra coisa. Certo? Sobre modalidade pregão. Pregão é a modalidade. O pregão na modalidade eletrônica, desculpe, só deve ser utilizada pela administração pública de forma subsidiária, ou seja, quando não houver outra forma de se conduzir o processo licitatório. Vamos falar aqui um pouquinho de pregão, meus amigos. O pregão, pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo de eu falar de todos os itens, né? Enfim, eu vou deixar mesmo para na quinta-feira continuar a resolução desses exercícios, que eu estou fazendo aqui uma revisão bem cuidadosa, né, com vocês. Demora. Dependesse de mim, eu faria isso aqui em 4 aulas, né? Porque são 70, eu ainda estou na 25, né? Mas, enfim, na próxima eu termino. Pregão, pessoal. Pregão é uma modalidade licitatória que quem assistiu minha aula viu de modo muito claro, né? Que você faz o pregão, na verdade, ele tem que ser ele não pode ser só pode ser para bens e serviços comuns, tá? Então, o pregão é uma modalidade licitatória para bens e serviços comuns. E o que são bens e serviços comuns? Bens e serviços comuns são aqueles que não têm especificidade técnica. Por exemplo, não tem pregão para uma obra de engenharia, porque não é comum. Não tem pregão para comprar um helicóptero, porque não é um bem comum. Não tem pregão para fazer uma estação de tratamento de esgoto, porque não é uma construção comum. Tem pregão para comprar pincel, tem pregão para comprar papel, tem pregão para comprar carro popular. Aí pode ser pregão, tá? Tem pregão para comprar, sei lá, cano, madeira, coisas que são comuns, tá? E outra coisa, o pregão. Como é o pregão? Existe o pregão presencial e o pregão eletrônico. O pregão presencial é que as pessoas vão lá e ofertam as propostas. Hoje em dia, com a informática, é mais fácil fazer o pregão eletrônico, que abre lá, o governo federal coloca, ou estadual, municipal, vamos ter pregão para comprar pincel. As empresas se cadastram e fazem os lances. Ó, o site vai ficar aberto no dia 28 de janeiro, de meio-dia às 14 horas. E as empresas vão lá e jogam os lances. Vai chegar uma hora, 14 horas, que trava o sistema. Quando o sistema é travado, aí vamos ver lá, o próprio sistema vai ver quem ofertou os menores preços. E a empresa vai ser contratada, aquela que ofertou o menor preço. Tá? Dando-se até a possibilidade de meio-dia às 14 horas. Das 14 horas vai ser colocado o preço vencedor, que foi, sei lá, R$ 1. Aí das 14 às 15 horas, as primeiras colocadas, as 5 primeiras, etc., as 2 primeiras, elas podem ofertar um novo lance. Então, R$ 1, aí até às 15 horas eu posso ofertar 98, 97 centavos. Dá 15 horas, trava o programa e morreu. Aí vamos ver quem efetivamente lançou o menor preço.
tá? É assim que funciona. Mas, assim, a questão diz que ele só pode ser utilizado de forma subsidiária. Não. Uma coisa que os livros não explicam, pessoal, e na minha aula eu expliquei, logicamente na revisão não posso deixar de falar. Que modalidade licitatória eu vou escolher para comprar pincel? Alguém quer responder? Alguém que assistiu a aula? Qual modalidade licitatória eu vou escolher para comprar um pincel? Pessoal, a modalidade licitatória que eu vou escolher para comprar um pincel é a modalidade licitatória mais fácil. Um pincel não, né? Porque um pincel eu faria por dispensa de licitação, mas para comprar, sei lá, 5.000 pincéis, que o valor daria, sei lá, R$ 10.000, Sandy, tomada de preços. Pode, viu, Sandy, ser tomada de preço. Mas, na verdade, pessoal, o governo vai escolher a modalidade licitatória mais fácil, tá? A mais simples, geralmente é o pregão. Qual é a mais complexa? Concorrência, tomada de preços, convite. Concurso não é para compra, né? Concurso é para essa escolha de trabalho manual, técnico, artístico. Concurso. E aí tem concorrência, tomada de preços, concurso, leilão é para vender, não é para comprar, tá? Leilão é para vender, vender um carro da administração pública, vender um imóvel, etc. Então é para comprar. Então, concorrência, tomada de preços, convites, concurso não é, leilão não é e pregão. Qual é a mais simples? Geralmente é o pregão. Então faz pregão, tá? O governo geralmente opta pela mais simples, tá bom? Ah, professor, se o governo quer contratar a construção de um estádio de futebol, opa, não pode ser pregão, porque não é um bem e serviço comum. Não vai ser tomado de preço, nem convite, porque o valor é 50 milhões de reais, aí bate no preço de convite e tomada de preço. Então, tem que ser a concorrência. É assim que vocês enxergam. Qual modalidade licitatória eu vou escolher? Geralmente, o Estado vai para a mais simples possível, tá bom? E quando não tem a mais simples, ele vai pelas questões de preço que está sendo mudada com a nova legislação. Entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Dependendo da exigência do pincel, poderia ser tomada de preço? Pincel não tem muita exigência, né? A não ser, Sandy, que você me falasse algum pincel que eu não consigo, eu não sou especialista em pintura, né? Mas eu não estou conseguindo visualizar, a não ser que fosse um pincel para Por exemplo, colocar em smartphone. Hã? sei lá, algum setor de infraestrutura, que aí tem a setor de arquitetura, que tem que utilizar. É um pincel, no caso que eu estou dizendo, são aquelas canetas de desenho, que tem que ser uma caneta mais É, mas, específica. mas essas canetas do pessoal da arquitetura, elas também não são, até onde eu conheço, posso estar errado, né? Vocês que se estiverem fazendo arquitetura, até onde eu conheço, não são algo que não seja comum, porque existem. A não ser que, professor, essa caneta aqui, para fazer desenho técnico, só tem uma marca. Aí tudo bem, eu desconheço isso, tá bom? Mas se você, pincel para trabalhar com tablets, né? Esse tipo de pincel, aí tudo bem. Não faz pregão, porque. Enfim, o pregão, isso, Sandy. Pregão, serviço bem comum e serviço comum, 99% da administração pública faz pregão, tá? Ela não quer nem saber, é o mais simples, é o mais rápido, tá certo? Isso é na prática, tá? Eu tô explicando para vocês a prática, tá? Agora, na teoria, existem várias modalidades licitatórias. Na prática, vai que ele escolhe, a mais simples, tá bom? Interior, professor, no interior do estado, o que é que tem mais licitação? Tomada de preços. Por quê? Porque para fazer leilão, desculpa, para fazer pregão, a lei exige que a comissão de licitação tenha um treinamento de pregão, um treinamento específico. E em alguns municípios, as comissões de licitação não têm essa qualificação. Aí, qual é a modalidade licitatória que eles fazem? A mais simples dentre as que ocorrem. E aí, concorrência mais complexa, tomada de preço daquela média, o convite
tem um valor pequeno, né? Tem um limite de teto. Eles utilizam mais a tomada de preço, tá? É assim que funciona na prática. Eu já trabalhei fazendo assessoria em comissão de licitação, em advocacia, né? Enfim. E no pregão, quem ganha é quem oferta o menor preço. Isso mesmo, quem oferta o menor preço. Tá? Sempre o menor preço. O pregão, que é por ser os objetos mais comuns e tal. As outras modalidades, elas estipulam algum preço, algum valor, ó, tem que estar entre esse valor e esse valor para ser esse tipo. A partir disso já vai ser outro ou não também. Sim, sim. Por isso vocês têm que assistir a aula de licitação, tá? Que tá lá gravada. Que eu vou explicar isso de modo muito didático para vocês. Mas a lei de licitação ela vai colocar acima de R$ 1 milhão, né? Tem que ser concorrência. Entre 150 mil e R$ 1 milhão, tomada de preço. Até R$ 150 mil, convite. Entendeu? A lei coloca isso. Então, se o valor é R$ 200 mil, vamos lá, o valor é outro detalhe, que essas modalidades, não é que a lei impõe, ela diz que é, por exemplo, até R$ 150 mil pode ser feito o convite. Até entre 150 e, sei lá, fazer um chute, me fugiu os valores, até porque eu li a lei nova e tá tudo embaralhado na minha cabeça, mas não vou me prender a valores agora. Quando eu for dar aula só sobre a lei nova de licitação, a gente deixa isso bem redondinho. Mas vamos lá. Entre até 150 mil convites, 150 mil a 1 milhão, tomada de preço. Acima de 1 milhão, obrigatoriamente tomada de preço. Se eu quero fazer uma coisa de 10 mil, você pode escolher qualquer uma das três. Tanto a concorrência, como a tomada de preço, quanto o convite. Só que a administração pública, geralmente, ela opta por qual? Pela mais fácil, o convite. Tá bom? E se não for um bem, um serviço comum. Se for um bem, um serviço comum, ele vai para o pregão. Tá? Mas lembrando que pode fazer uma concorrência para algo de R$ 10 mil. Eles não fazem, porque a concorrência é a mais complexa. Eles geralmente fazem para coisas que são complexas. Ok? Mas assistam a aula de licitação. Não se limitem, por favor, não se limitem à revisão para aprender licitação. Por favor, pessoal, vocês podem ter uma aprovação na prova, mas vocês vão perder muito se não assistirem a aula de licitação. Não é porque eu ofertei a possibilidade de vocês fazerem uma prova e alguém conseguir fazer e chegar à nota, tá? Não façam isso. Assistam todas as aulas, tá? Tem várias gravadas e tal, assistam, porque o conteúdo é muito importante, tá certo? Não deixem de ver as reflexões, os exemplos que são dados, tá bom? Não passem por isso. Quem já assistiu tudo tá até achando monótono, que eu estou repetindo demais aqui o que está sendo visto na matéria, tá? Mas vamos lá. Porque tudo que eu estou falando, eu abordo nas aulas gravadas, tá? Então, quem já quis assistir às aulas gravadas, já viu que eu deixei isso bem patente. Eu estou em qual questão? 24, é? Isso. 24. A dispensa de licitação é permitida para escolha de trabalho técnico, artístico, não. Isso aí é inexigibilidade de licitação. E, na verdade, desculpa. A dispensa de licitação é permitida para escolha de trabalho técnico, científico, artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração. Na verdade, ele está falando de concurso enquanto modalidade licitatória, né? Mas para a escolha de trabalho técnico, científico, artístico, a lei não fala nada de dispensa de licitação. Existe a inexigibilidade, né, para profissional de notória especialização técnica ou para contratação de artista, né? Mas ele misturou aí um assunto com o outro. Tá falso.
Ixi, essa aqui eu vou perder tempo, a 25. Por isso que é importante vocês assistirem às aulas de contrato administrativo, que eu passo um bom tempo explicando isso aqui. Mas vamos lá. Aplica-se aos contratos administrativos a exceptio non adimplente contrato, que é a exceção do contrato não cumprido, na hipótese de atraso injustificável superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração. No direito civil, meus amigos, existe a cláusula da exceção do contrato não cumprido, que é exceptio non adimplente contratos. Se eu comprei uma geladeira da Sandy, dizendo, Sandy, é o seguinte, vou comprar a tua geladeira por R$ 3.000, R$ 2.000. Geladeira cara é essa, né? Porque a geladeira da Sandy, ela é digital, tem Wi-Fi, faz aquelas pedras de gelo, ela é grande, mas vamos lá, R$ 3.000. Ok, professor. Você deposita na minha conta que eu mando entregar, tá bom? Isso mesmo. Joia. Aí, o que é que vai acontecer? Chega no final do dia, eu, Sandy, cadê a geladeira? Ela, como assim, professor? Você não depositou na minha conta. Aí eu entro com um processo contra a Sandy, dizendo, ó, eu combinei que mostra a minha conversa no WhatsApp, que ela ia me entregar a geladeira, e ela não entregou a geladeira. O que é que ela vai alegar? Exceção do contrato não cumprido. Enquanto que a parte não cumpriu a obrigação dela, eu não sou obrigado a cumprir com a minha. Então, enquanto eu não pagar a geladeira, a Sandy não é obrigada a entregar a geladeira. Entendeu? Isso é exceção do contrato não cumprido. Isso existe muito no direito contratual. Na administração pública, isso não vale. Mesmo que a administração pública descumpra a obrigação dela, por exemplo, você tem que construir a estrada e é 1 quilômetro por semana e tal. A empresa vem lá, construiu 1 quilômetro por semana e ela não está me pagando. Mesmo assim, eu tenho que continuar, a obra pública tem que continuar, tá? Eu fiz um contrato de limpeza urbana e eu recebo R$ 1 milhão por mês para fazer a limpeza urbana do município, ou de um bairro, seja lá o quê. O município não está me pagando, tem que continuar a limpeza urbana. Agora, se o atraso, olha o que está na questão aí, se o atraso for superior a 90 dias, né, aí, né, tem limite também. Aí você pode suspender o contrato e tem que pedir autorização judicial. Não é só suspender, tem que pedir autorização judicial. Tá bom? Então, em regra, mesmo que a administração pública descumpra com a obrigação dela, o particular tem que cumprir com a sua. Tá? Isso é uma cláusula exorbitante. Certo? Vocês vão ver isso na aula sobre contratos contratos administrativos. Não deixem de assistir. Ok? Proíbe expressamente a celebração do contrato de parceria público-privada que tenha por objetivo único fornecimento de mão de obra, tá? Ou fornecimento e instalação de equipamentos, ou a execução de obra pública. Isso mesmo, pessoal. Não existe PPP, parceria de público-privada, só para fornecimento de mão de obra, ou só para instalação de equipamento, ou só para execução de obra pública. Parceria público-privada tem que ser a conjugação de duas coisas. Então, eu forneço a mão de obra e vendo a mercadoria, eu faço a obra pública e presto o serviço. Por exemplo, não existe parceria público-privada de uma rodovia, né? Ela impõe a construção da rodovia, não é só a construção, e a manutenção da rodovia. Aí a empresa concessionária ela vai explorar por pedágio, mas ela vai reformar, vai ter segurança, vai ter ambulância, vai ter iluminação, jardinagem, paisagismo. Então não é só a construção da rodovia. Parceria público-privada é assim. Tá bom? Então, vamos fazer uma parceria público-privada para ter a ponte. Não é só a construção da ponte. Tá? A ponte é o pedágio da ponte, a manutenção da ponte, etc. Porque se for só a obra pública, é uma licitação normal, não é uma parceria público-privada.
A parceria público-privada, pessoal, ela existe quando o governo vai fazer investimentos de grande vulto, ele não tem todo esse dinheiro. Então, para fazer um trem-bala, Fortaleza, Salvador, é muito dinheiro que gasta. Então, às vezes, o governo não tem orçamento para isso. Aí o particular, tudo bem, eu entro com o dinheiro e eu vou construir o trem-bala, mas eu vou explorar o trem-bala e vou receber a tarifa por tantos anos, tá? Por 30 anos, 40 anos, aí tem que ver o contrato que vai ser elaborado. Só que eu vou gastar alguns bilhões para construir um trem-bala de Fortaleza. Já pensou que beleza seria, né? Passando por Natal, João Pessoa, Recife e as cidades, né, de praianas, tá bom? O nosso país está muito atrasado. Se você for na Europa, isso é bem comum, né? Você vai para as principais cidades, as principais não, para várias cidades em trens dessa natureza. É uma pena, a gente ainda está muito atrasado nessa infraestrutura. Mas vamos lá. 28. O governador e os deputados estaduais são agentes públicos? São. Agente público em termos genéricos. Não coloquei a palavra agente administrativo. São agentes públicos. Agente público é um agente político, agente administrativo, agente honorário, etc. 29. Os servidores das fundações públicas, personalidade jurídica de direito privado, tá? Na verdade, essa questão está mal formulada, viu? Deixa eu ajeitar isso aqui. Na verdade, a palavra servidor aí está mal empregada. Eu tirei isso numa prova de concurso. Mas vamos lá. Os servidores, na verdade, seriam os empregados, né, das fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, das empresas públicas da sociedade de economia mista, são contratadas sob o regime da legislação trabalhista e ocupam emprego público. Porque o termo servidor nem é bem muito correto aqui, porque é ou os agentes, ou os ocupantes, ou os trabalhadores, né? A palavra trabalhador seria até mais correto, né? Tá bom? Então, os trabalhadores das fundações, aí tá verdadeiro. Eu anularia um item desse na prova, tá? Que a palavra servidor é servidor público, então não é nem servidor. 28. 30, né? Segundo a Constituição Federal, a administração pública pode promover a contratação de servidor público por tempo determinado, sem a realização de concurso público, quando houver excepcional interesse público para atender à necessidade temporária, né, de excepcional interesse coletivo. Na verdade, não, ela não é contrato de servidor público, ela vai contratar temporário, não é servidor público, tá bom? Ela pode contratar temporário. Servidor público, pessoal, é por tempo indeterminado, até se aposentar e perder o cargo, não ser aprovado em estágio probatório, mas não existe servidor público por tempo determinado, tá bom? 31. A modalidade licitatória de pregão é a forma de... Que é isso, meu? A modalidade licitatória de pregão é a forma de leilão aplicável à aquisição de bens que envolvam tecnologia sofisticada ou serviços técnicos especializados. Na verdade, é a forma de licitação. Acho que essa palavra leilão aí está errada, está digitada errado, né? Aí, eu acho que eu queria dizer isso, eu digitei rápido. A modalidade licitatória de pregão é a forma de licitação aplicável à aquisição de bens que envolvam tecnologia sofisticada ou serviços técnicos especializados. Falso, não é aplicável, não é isso? Porque é só para bens e serviços comuns. 32. O atraso injustificado no início de obra, serviço ou fornecimento de produto, né, é motivo para imposição de penalidade, mas não importa a rescisão do contrato. Na verdade, pode importar a rescisão do contrato. Então, assim, se tem um atraso injustificado, pessoal, o contrato administrativo pode ser rescindido. Pode e não pode,
tá bom? Por exemplo, a minha obra era para começar hoje. Eu não começo hoje, começa amanhã, mas começa amanhã. Teve um atraso, eu não apresentei justificativa amanhã. Mas assim, eu comecei a obra. Eu vou rescindir um contrato? Bem, eu não rescindiria enquanto administração pública. Eu aplico até uma advertência a ele, uma multa, tá? Mas assim, se eu quiser, se for um tipo de obra que não possa ter um dia de atraso, você pode rescindir. Opa, atrasou um dia, rescinde. Se já começou errado, tá bom? Pode rescindir, ok? Então, pode rescindir. Está dizendo assim, mas não para rescisão? Pode sim ter a rescisão, tá? E 33, vamos terminar aqui. Não se admite a rescisão judicial do contrato administrativo, uma vez que apenas a administração, em juízo de conveniência e oportunidade, cabe decidir sobre a manutenção da avença contratual. Falso, né? O judiciário vai poder sim fazer a rescisão do contrato administrativo, ok? É claro que aí é uma questão complexa, vale a pena vocês assistirem que eu falei na aula só sobre esse assunto.